Começa agora mais um Alesp Conecta. Em tempos de pandemia, estamos discutindo aqui na Rede Alesp como podem ficar as eleições de 2018, já que o prazo já está próximo de se esgotar. Eu recebo hoje aqui na Rede Alesp o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Ulisses Mendonça. Doutor, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, tudo bem? Olá, Guga, tudo bom? É prazer em participar mais uma vez. Agradeço o convite. Espero poder ajudar aí as pessoas entenderem um pouco desse momento tão conturbado, tanto na questão da saúde, em um ano eleitoral, os reflexos que isso vem causando, a incerteza e as inseguranças. Espero conseguir contribuir. Doutor Ulisses, eu quero conversar e começar, abordando o seguinte assunto, até para que a gente explique de forma didática para o telespectador da Rede Alesp. As eleições inicialmente estão marcadas para o dia 3 de outubro deste ano, ou seja, estamos aí no mês de julho já, estamos muito próximo do período eleitoral e o Brasil, está focado na pandemia da Covid-19, do coronavírus. O que precisa ser feito para alterar a data das eleições? Então, Guga, o que acontece? Quando a gente se trata de questão de calendário eleitoral, de data de eleição, isso lá em 1988, o legislador, o constituinte originário, ele deliberou que o prazo para que se fossem realizadas eleições, elas ocorressem no primeiro domingo de outubro e ocorrendo um segundo turno no último domingo de outubro. Tá? Esse é o quadro constitucional que nós temos instalados hoje no cenário político-constitucional legislativo brasileiro. O grande ponto aqui que está sendo travado, foi travado esses dias no Senado e vai ser travado agora também na Câmara, a questão de uma emenda à Constituição para poder se alterar a data da eleição, a data de primeiro turno e um possível segundo turno para aqueles municípios que, por alguma circunstância, no cargo majoritário, que é de prefeito, ocorra o segundo turno. Então, no Congresso já foi enfrentado, no primeiro momento, a PEC 18 do ano 2020, modificando essa data, jogando lá para o dia 6 de dezembro, o primeiro turno, caso aconteça essa modificação, e para o dia 20 de dezembro, o segundo turno. Só que a gente tem alguns pontos a serem travados e serem discutidos, tá? Se tratando de calendário eleitoral, existe uma norma que baliza todo o ordenamento eleitoral, o calendário, que seria um princípio que está lá elencado no artigo 16 da Constituição, que é o princípio da anualidade eleitoral. O princípio da anualidade eleitoral, o que diz esse princípio? Está lá no nosso artigo 16 da Constituição. Diz que tudo que acontecer para a eleição, ele tem que ser modificado, aperfeiçoado um ano antes de um ano da data da eleição. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nessa PEC, nessa emenda à Constituição, que está sendo travada no Senado, já foi travada no Senado e será travada agora na Câmara Federal, que vai descaracterizar esse princípio da anualidade, tá? Numa situação excepcional, para poder essas eleições ocorrerem ainda esse ano. Acho que a gente tem que primeiro se colocar em duas situações. Quando a gente fala de justiça eleitoral, o que é a justiça eleitoral? Ela preserva qual é o bem a ser garantido. O bem a ser garantido é a democracia. E um dos conceitos, uma das características de uma democracia é a alternância de poder. E se a gente fala em alternância de poder, hoje nós temos vereadores e prefeitos que no dia 31 de dezembro desse ano se encerra o mandato deles. Então, a questão constitucional que está lá
do primeiro domingo de outubro, segundo domingo de outubro, primeiro e segundo turno, e o princípio da anualidade é para dar um regramento a todo esse sistema e para as pessoas saberem que a regra que vai ser jogada no meio da partida ela não pode ser modificada. Então, essa PEC ela tem um intuito de jogar um pouquinho mais para frente, mas ainda esse ano, porque aí é uma análise minha e de outros advogados da área, que a gente pode, de alguma forma, dar margem para ela poder ser realizada um pouco mais para frente, mas ela tem que ser realizada ainda esse ano. Porque se ocorrer a partir do primeiro dia de janeiro do ano de 2021, não tiver ocorrido as eleições, quem estiver sentado na cadeira de prefeito e vereador não foi eleito para estar ali exercendo tanto o cargo de prefeito quanto vereador. Então, o intuito é que ocorra ainda esse prazo. Um grande ponto que aí é de chamar a atenção, por que o constituinte originário ele colocou lá a eleição 90 dias antes do término do mandato? Porque a gente tem todo um prazo legal para ser cumprido, algumas etapas, que seria a prestação de contas, a gente tem a data de diplomação, existe todo um calendário a ser seguido. E por isso que a eleição na Constituição, a gente trabalha com ela num prazo de 90 dias antes do término do mandato. E se a gente ocorrer agora a eleição para o dia 6 de dezembro e posteriormente nos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores e ocorra a necessidade de ter um segundo turno, o prazo para apuração de prestação de contas, o prazo para diplomação e dirimir todas as situações jurídicas que ocorrem após a eleição até a posse, realmente um prazo que a gente tem aí de 5, 10 dias, é um prazo realmente muito difícil. Hoje nós temos a eleição de uma forma eletrônica pela urna e não há necessidade de uma recontagem de votos, pelo menos no modelo atual. Eu sei que existe até uma legislação que tenha que se prevê que tenha o voto impresso, é uma outra discussão. Mas se a gente pensar numa eleição que a gente terá 10 dias para dirimir questões jurídicas, penso eu ser um prazo muito curto para poder se fazer a apuração de prestação de contas, para a gente poder realizar as diplomações, para no primeiro dia de janeiro do ano subsequente a gente realizar a posse e aí que os novos prefeitos e vereadores ou aqueles que forem reeleitos deem seguimento em seus mandatos. Mas o ponto aqui a ser destacado a gente tem visto desde o início de março essa questão da Covid, são muitas informações desencontradas. Eu, pelo menos como advogado, não sou da área da saúde, não entendo de questões relacionadas à saúde, causa muita insegurança, acho que para mim como advogado e para nossos colegas aí que estão nos assistindo, para toda a população, porque existe um confronto de informações trocadas e não existe uma linha única de discurso, porque infelizmente aqui a gente teve uma polarização e uma questão que era para ser estritamente técnica e da área da saúde foi politizada. E penso eu, se a gente hoje está aqui no início do mês de julho, se a gente ainda não tem certezas do que está para acontecer, não sei se essas certezas seriam dirimidas até o início ou o final do mês de dezembro. Não sei se esse remédio de adiamento ou postergar a eleição para o mês de dezembro, ela realmente surtiria os efeitos de preservar a saúde. Uma coisa que acho que não foi cogitada, não teve ninguém que chegou a trazer, seria o caso de repente, a gente pedir a data da eleição, até nessa própria emenda, se a gente pudesse realizar a eleição em 2 dias, com hora marcada, de alguma forma
que distanciasse as pessoas e desse uma tranquilidade maior para que elas pudessem votar. Não tenho certeza, por não ser da área da saúde, se esse adiamento para o final de dezembro vai surtir algum efeito no intuito de preservar saúde, preservar vidas e o contágio dessa doença. Se tratando da questão legal, a emenda constitucional, mesmo da forma que ela está sendo feita, acrescentando lá o artigo 115 dos atos dispositivos constitucionais transitórios da ADCT, para ter todo o regramento, uma situação específica para essa eleição, não se perdurando para eleições posteriores, não sei se com postergar a eleição, se realmente vai surgir algum efeito. Mas vamos aguardar, vamos ver o que a Câmara vai decidir. Pelas informações que eu tenho de Brasília, tem vários deputados que o intuito deles seria postergação para o ano de 2021, algo que seria, pelo menos na minha opinião, uma forma que não deveria nem ser cogitada, porque não foram eleitos para continuar no mandato a partir do ano de 2021. O ano de 2020 deveria servir, e acho que o intuito é esse, para dirimir todas essas questões em relação à eleição de 2020 para vereadores e prefeitos. Vamos aguardar, temos agora um segundo momento nesse processo dessa emenda lá da PEC 1820, que está para ser realizada na Câmara, e vamos esperar para ver o que os nossos deputados vão decidir. Eu sei que esse momento, com essa situação de pandemia, para a gente que está aqui, somos operadores do direito, é uma situação que sai um pouquinho da nossa normalidade, porque a gente está enfrentando um momento de insegurança jurídica. E insegurança jurídica para um país, para uma administração, e até para quem está vendo a gente de fora, eu acho que é um veneno que corrói todo o nosso Estado, a nossa economia e a imagem do nosso país perante os outros, e pode certamente atrapalhar em um monte de situação. Existem eleições programadas em outros países para ocorrerem também esse ano, e não me parece que essa discussão de adiamento ela tem sido colocada. O que eu tenho observado é que, para ter uma preservação, como já disse anteriormente, que as eleições fossem realizadas numa dilatação de prazo. Em vez de um único dia, elas ocorressem em 2 dias, 3 dias, para que as pessoas com uma maior tranquilidade conseguissem se dirigir às suas zonas eleitorais, seus colégios eleitorais, e realizar o seu ato de votar com tranquilidade e com um afastamento maior em relação aos outros que também estão se dirigindo para poder realizar seu ato de votar. Agora, doutor, dentro desses assuntos que a gente abordou, eu acho que é de extremo interesse, né, a gente explicar a questão da prorrogação do mandato. A partir de 1º de janeiro, qualquer prefeito, vereador eleito pelo povo em 2016 não tem mais mandato, né? É importante que a gente explique isso juridicamente, como que funciona. E a partir daí, o que teria que ser feito para prorrogar esses mandatos, o que prevê a lei, né, para essa prorrogação, porque a partir do dia 1º de janeiro de 2020, nenhum deles seria eleito pelo povo, né? Então, gostaria que o senhor explicasse essa lógica e como isso pode ser feito e como isso se torna legítimo. Guga, penso que essa possibilidade da gente postergar a eleição para o ano 2021 é uma situação que a gente não pode nem chegar a cogitar, porque todo o nosso regramento constitucional, jurídico eleitoral, todo o nosso modelo foi posto para que a gente respeitasse. A gente tem um mandato aí de vereadores e prefeitos de 4 anos.
E se a gente posterga isso, a gente tá atingindo uma coisa que para a gente é muito cara, que é a democracia. Lá em 88, quando foi colocado no nosso sistema constitucional eleitoral a questão da alternância, de a cada 2 anos eleição, de num ano ser realizadas eleições para prefeitos e vereadores, e 2 anos subsequentes serem colocadas eleições para governador, presidente, deputado estadual, deputado federal e senador, e aí a gente tendo alternância, né, em eleições com uma cadeira e outras com duas, no caso do senador, sendo eles também eleição majoritária, todo o sistema, o Constituinte lá em 88, teve toda uma lógica para se trazer a eleição nesse sentido e nesse modelo. Por quê? Se a gente tem eleição tão somente há 4 anos, como a gente tem no Distrito Federal, para a gente ter novas figuras, novos expoentes aparecendo na política e a gente ter uma alternância no poder, efetivamente, é muito mais difícil. Na minha leitura, o Constituinte, lá em 88, ele ter colocado a eleição de vereador e prefeito num período e dos outros cargos em outro período, se justifica para que se dê tempo e para que novos líderes políticos apareçam. Se a gente observa no Distrito Federal, que só existem eleições a cada 4 anos, e não como no restante do país, para a gente perceber o surgimento de novas figuras na política para oxigenar o sistema e tudo mais é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então, penso que foi acertado o modelo de eleições alternadas, de 2 anos, a cada 2 anos prefeito e vereador, e 2 anos subsequentes para poder todos os outros cargos, que eu já elenquei, uma forma acertada. E se ocorrer, como alguns querem, que a eleição seja posta para 2021, eu penso que, mais uma vez, vão estar rasgando a Constituição, porque não existe uma previsão para isso. É uma coisa inédita, de 88 para cá, nunca passamos por uma situação dessa, de postergar a eleição após o seu mandato, tá? Após o término. Todo o modelo empregado, todo o modelo colocado, ele é justificado. Ele foi pensado, existe uma lógica para ser assim. E a Justiça Eleitoral está aqui para poder, mais de qualquer coisa, defender a democracia. E, certamente, nesse modelo, a democracia será afrontada e será uma situação sem precedentes, violando todo o nosso ordenamento eleitoral constitucional. Penso que essa possibilidade não deva nem ser cogitada, porque, sem sombra de dúvida, ocorrendo algo parecido com isso, o dano para a sociedade é terrível, porque você imagina como é que vai ser alguém exercer um cargo que para aquele cargo ele não foi eleito. E se eu já ouvi discussões de se trazer para o judiciário a questão da administração municipal nesse período de vacância de mandato. Algo que penso ser completamente absurdo, porque a função do judiciário não é criar legislação, muito menos administrar o município. Então, realmente seria algo extremamente esquizofrênico e que penso não ter nem para ser posto aqui e levado à discussão. Agora, doutor, outro fator importante, como é que ficam os prazos de descompatibilização de cargos, né? Aí atendendo profissionais de mídia, funcionários públicos, pessoas que exercem função como secretários municipais, e aí eu entro até no assunto que muitos, por exemplo, os profissionais da saúde estão em meio ao combate desta pandemia, e os secretários de saúde e tudo mais. Quem tinha uma pretensão política, né, dentro desse contexto, como fica a descompatibilização? Se a gente joga para frente a eleição,
todo o calendário eleitoral desse momento em diante, esse calendário terá que ser revisto pelo Tribunal Superior Eleitoral. E hoje temos como presidente o ministro Barroso. Já ouvi falas do ministro dizendo que estaria extremamente disposto a realizar a eleição, um adiamento ainda esse ano, e que todo o calendário seria revisto e se recolocado em datas, sempre contando do dia da eleição voltando no tempo para poder saber quais seriam os marcos efetivos no caso da incompatibilização e tudo mais. Mas esse calendário ele seria ainda apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e aí a gente vamos ter que aguardar o pronunciamento do tribunal de como ficaria esse calendário. A gente tem uma perspectiva de como ele poderá ficar, mas de uma forma taxativa, dizer que ele ocorrerá daquela forma não é possível, porque o tribunal ele deverá certamente se manifestar sobre esse tema. E sem essa manifestação, há uma insegurança. A gente penso que existe aí uma questão matemática, da gente só retroagir no tempo e contar o prazo efetivo de cada ato. Então, a gente teria agora, para começar também, o prazo para ocorrer as convenções partidárias, que recentemente já foi decidido que essas convenções, de uma forma inédita nesse ano, poderão ocorrer de uma forma remota, pela internet, por videoconferência, coisa que se pensando em uma democracia, em tudo que a gente imagina, é algo muito estranho, porque uma convenção partidária é uma festa, é festa de democracia, que os candidatos se apresentam, são escolhidos por aquela legenda que vão efetivamente ao pleito, à eleição. Então, a gente tem que aguardar e pensar aí, vamos esperar qual que será a manifestação do tribunal sobre o calendário, embora tenhamos aí uma expectativa de como esse calendário será montado, mas sem essa manifestação entendo que não é prudente o colocar de uma forma mais taxativa, até porque existe efetivamente a possibilidade de toda essa discussão que estamos colocando hoje, ela não ser levada à frente por não ter sido passada uma emenda, né? Teremos que aguardar o posicionamento da Câmara Federal para saber efetivamente qual vai ser o posicionamento, se a gente vai ter as duas votações lá, com os 308 votos que são necessários em cada votação, que é um quórum extremamente qualificado, tá? Para poder a gente fazer uma alteração na Constituição, e tendo essa votação ou não, como vai ficar a questão do calendário. Interessante, doutor. Outro ponto que é muito discutido e pensado nesse momento é quem está em exercício do cargo, né? Muitos prefeitos aí estão no exercício do mandato e tendo que fornecer, por exemplo, cesta básica para a população. É uma questão de calamidade, de necessidade. Eles podem sofrer mais para frente alguma sanção caso reeleitos por essa questão? Então, se isso for uma política do município, de uma situação como a gente tem até na questão federal hoje, o auxílio emergencial, penso que uma política do município sendo colocado pela Câmara Municipal de uma ajuda humanitária, penso eu que não. Mas a gente colocar de uma forma taxativa, não vai ter problema ou não tem como se falar em casos hipotéticos sem se verificar qual vai ser o procedimento de cada município. Tá? Quem não é exercente de cargo eletivo, quem não é prefeito, quem não é vereador, nesse momento, começar a distribuir cesta básica, isso já foi até um questionamento de uma pessoa que a gente vem assessorando, se ele poderia. Qual que é a orientação? Se é uma pessoa que, historicamente, ela faz isso sempre e sempre fez, penso não ter maiores consequências. Agora, se alguém que está nas vésperas aí de ser lançado como candidato, é um pré-candidato,
e começa de uma forma inédita a fazer doação de cesta básica, oriento que não faça, porque nesse momento aí os dossiês estão sendo montados, a gente que entende um pouquinho como é que a política nos municípios acontecem, os candidatos se conhecem, principalmente nos municípios menores, então para poder inviabilizar uma candidatura ou posteriormente uma diplomação ou uma posse para uma distribuição de cesta básica, coisa que aquele pré-candidato jamais ele tenha feito, não entendo que seria uma forma inteligente aí nesse momento de proceder por colocar em risco a sua situação eleitoral, tá? E um outro ponto, vereador, exercendo um cargo de vereador, fazer doação de cesta básica, também entendo que não é o papel do vereador realizar esse tipo de ação. Como coloquei anteriormente, se o município se colocar para doar cesta básica, que tenha uma legislação municipal, uma previsão orçamentária, para que assim o faça. E aí o município fazendo, desvinculando daqueles entes políticos, do prefeito, do vereador, e sim uma política do município em relação àquilo, passando sempre pela Câmara Municipal, tá? Também o prefeito, ele, de iniciativa própria, sair distribuindo cesta básica, entendo que também não é por aí, a não ser que exista uma política já pré-estabelecida no município, uma política assistencial, e aquela política ele simplesmente está dando continuidade, independentemente do estado da pandemia no qual a gente se encontra. Se for isso, não entendo que não haver maiores consequências. Mas se é algo que está sendo feito de uma forma nova, que não é uma rotina do município fazer dessa forma, e o prefeito de iniciativa própria está realizando, penso que ele pode ter problemas com a justiça eleitoral no caso de uma tentativa de reeleição. Então, faz todo o processo correto, passa por apreciação da Câmara Municipal, se cria uma legislação emergencial para esse momento, e aí sim se faz a questão das doações, da questão da assistência social nos municípios. É bom a gente trazer aqui que o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, logo no início, ele decidiu que a competência para lidar nessa situação é dos estados e dos municípios, não sendo da União, não cabendo ao presidente, estão somente por repassar recursos. Então, essas ações cabem efetivamente aos municípios e cabem aos governadores, aos estados. E como eles vão aplicar isso, tem que ser aplicado, embora a gente está num momento aí excepcional, que a gente tem visto que a questão das licitações, elas não estão sendo colocadas, não estão sendo praticadas, mas se a gente observar, como até tem ocorrido no estado do Rio de Janeiro, por compras com valores muito superiores a de mercado e tudo mais, prefeitos, governadores, deputados estaduais, vereadores, se colocam numa situação de risco da sua vida aí pública, de sofrer o prefeito ou o governador um processo de responsabilidade, o prefeito, o governador, processo de responsabilidade, o vereador sofrer aí um afastamento, uma cassação de mandato, uma situação aí que é excepcional. Então vamos observar qual é o entendimento, qual é a competência para lidar na ponta com isso. É do prefeito e é do governador, tendo a participação dos seus deputados estaduais, no caso do governador, e dos vereadores, no caso do prefeito. E eles sim têm que tomar uma postura ética, transparente, e tentando fazer a forma do combate a essa pandemia de uma forma da mais clara possível, tendo uma lisura, porque no momento excepcional que a gente está vivendo, e a gente tem acompanhado aí no noticiário governadores, prefeitos se apoderando do dinheiro, desviando recursos que são destinados para a saúde,
é algo que hoje gira em torno de 400 bilhões de reais, que é o dinheiro que está sendo destinado pela União para o combate, né, pelos governadores e pelos prefeitos, ter algum desvio, algum ato de corrupção, é algo que tem que ser investigado, é algo que tem que ter todo um rigor aí do Ministério Público, porque no momento que as pessoas estão mais fragilizadas, a gente está no momento de um recolhimento social, né? E ainda tendo o administrador público desviando o recurso, é algo que nós, como cidadãos, é algo impensável, que a gente não pode admitir e temos que cobrar, temos que ficar atentos. Então, certamente, penso que é uma situação bastante complicada e esse posicionamento, essa decisão do STF, numa primeira análise, eu fui também questionado no momento oportuno sobre esse ponto, entendi, como continuo entendendo, que a competência para lidar com a pandemia seria uma competência originária do presidente da República da União, tá? Por uma decisão lá fundamentada pelo posicionamento dos ministros, eles decidiram que a competência seria dos prefeitos e dos vereadores. Acredito e tenho a esperança que essa decisão não se foi olhando capa de processo, ou o ente político ou a figura pública ali, o ente público que ali está exercendo, porque se cria uma jurisprudência e se acontecer algo parecido no futuro, essa jurisprudência, esse entendimento, ele já está colocado numa situação de pandemia. O entendimento do STF, nesse caso do coronavírus, e algo parecido, já está uma situação mais ou menos pré-estabelecida, que essa competência será dos prefeitos e dos governadores, dos estados e dos municípios, se tratando de uma situação de país, entendo que não é a melhor, deveria ter um alinhamento de cima para baixo, do federal, passando pelos estados e municípios, de uma linha única de combate a essa pandemia. E até por essa decisão do STF, a gente vê aí o quanto foi politizado essa questão da pandemia, prefeitos e governadores querendo trazer aí para eles no primeiro momento, querendo se colocar, e isso futuramente pode acarretar problemas muito sérios em casos de improbidade, em casos de cassação de mandato ou processo de responsabilidade. Doutor Ulisses, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Obrigado, Guga. Um forte abraço. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Falamos aí das eleições 2020 em tempos de pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau.